Boa noite, Elton, tudo bem? Acho que seu microfone já está liberado. Tá sim. Bem? Então tá bom. E você está me ouvindo bem? Porque eu estou com o ventilador ligado aqui no máximo. Não, tô ouvindo bem, sim. Então tá bom. Hoje eu vou esperar 5 minutinhos por conta das pessoas de fora que se inscreveram para ver se vão conseguir entrar. E aí, às 8h05, eu começo sem falta. Beleza, vamos esperar. Eu vou colocar comida, eu já vim assistir. Tá bom? Voltei. Esquisito, parece que eu tenho um problema de conexão com a Microsoft, sabe? Aí fica caindo, né? Igual aquela aula passada que ficou caindo duas Não, na vezes. aula passada começou a cair no final. A gente teve a aula tranquilamente e aí no final começou a cair. Só que eu achei que era problema de conexão, porque eu estava um pouco mais distante do roteador. E
Aí eu fico... Deu uma travada. Não sei se você tá me escutando. Travou um pouco. Agora não sei se é a minha ou a sua. Tentei entrar Travou. pela web, travou de novo? É, tinha travado, agora voltou. Eu vou sair e vou tentar entrar pela web. Agora minha web carregou. Vou tentar entrar de novo. Tá. Voltei, vamos ver. Só que agora eu não estou gravando. Porque eu entrei, tipo, como convidada. Ah, não, tá gravando sim. Tá gravando sim. Apareceu a opção aqui de parar a gravação. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar minha câmera para ver se é algum problema desse tipo, mas mesmo assim o sinal da minha internet está muito bom. Eu acredito que seja questão da Microsoft mesmo. Mas eu vou manter a câmera desligada. E aí qualquer coisa... Não, o problema é que se eu desligo a câmera, eu não enxergo a luz dela para saber se eu cair. Voltei agora. Eu vou apresentando e qualquer coisa, Elton, você me manda mensagem. Porque eu ia desligar a câmera, mas se eu desligo, eu não enxergo a luz dela, porque ela é um indicador de que eu estou conectada. Então, beleza, qualquer coisa eu te mando mensagem. Tá, qualquer coisa você me manda mensagem. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Bom, para essas mentorias, caí, né? Ou só desligou minha câmera? Não, apareceu a apresentação já. Ah, tá. Então minha câmera automaticamente desligou, igual aquela primeira mentoria. É porque hoje eu estou utilizando a web, saí do aplicativo, mas vamos ver se funciona melhor. Porque às vezes é um erro do aplicativo, né? Então, qualquer coisa é só celular mesmo. Bom, prosseguindo. Os percalços, né, do nosso caminhar. Mas, então, o tema da mentoria de hoje, ele é sobre como monitorar e verificar PPHO. Ele foi sugerido por uma das alunas do curso na última mentoria, e eu achei extremamente válido, porque realmente é algo que os profissionais do setor apresentam grande dificuldade de definirem não só como monitorar e verificar o PPHO, mas desde o início mesmo de como desenvolver esse plano. E como essa uma hora do nosso encontro não é o suficiente para a gente tratar todos esses assuntos, e o próprio desenvolvimento do PPHO e dos checklists de monitoramento são abordados nas aulas gravadas do curso,
eu trouxe o foco, então, do monitoramento e da verificação, que eu acredito que já vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas com relação a esse elemento de inspeção. Bom, então, nesse primeiro slide aqui, as principais legislações que são envolvidas, que a gente deve entender e consultar para poder desenvolver os programas de procedimento de higiene operacional e pré-operacional. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, se vocês perceberem, é que são todas legislações do Ministério da Agricultura. Por que isso? Porque o termo PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional, ele é um termo, um conceito que foi desenvolvido, que foi criado pelo Ministério da Agricultura. Isso não quer dizer que as empresas fiscalizadas pela Anvisa, né, pela Vigilância Sanitária, estão isentas de realizarem limpeza, sanitização das suas áreas de produção de alimentos, assim como o monitoramento e verificação desses procedimentos. Só recebe um nome diferente. Na portaria 326 de 1997 da Anvisa, esses procedimentos as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos são tratadas nos itens 5 e 6, mas dessa forma, como condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos. Na verdade, trata-se da mesma coisa, mas o Ministério da Agricultura deu essa nomenclatura aí, né? Chamou de PPHO. Isso também não impede que você, trabalhando em uma outra indústria que não seja fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, siga esse modelo de desenvolvimento de documento, monitoramento e verificação. Porque, com certeza, é um modelo que tem apresentado ótimos resultados no controle da própria empresa. Então, as indústrias que têm esses procedimentos muito bem monitorados, com certeza elas só têm a ganhar e elas só têm mais documentos a apresentarem quando forem auditadas e fiscalizadas. Então, essas duas legislações aqui abaixo, do ano de 2003, são legislações que orientam sobre o desenvolvimento do plano PPHO. Essa primeira, Circular 369, foi publicada para as indústrias exportadoras de carne e a Resolução 10 para os estabelecimentos produtores de leite e derivados fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal. Mais uma vez, nenhum problema de ser aplicado em outras indústrias de origem animal, nem em outras indústrias fiscalizadas pela Anvisa ou de produtos de origem vegetal. São legislações específicas porque surgiram em um momento em que o país estava exportando mais carne e os países importadores exigindo mais qualidade, né, maior controle sobre a produção desses produtos. Então, por isso que elas são específicas, né, que elas, na verdade, recebem esses títulos para indústrias de carne ou para leite e derivados. Mas, na verdade, os conceitos que elas trazem são básicos e gerais, muito bem aplicados em qualquer indústria produtora de alimentos. Quando a gente tem a publicação da Circular 176, em 2005, ela já trata do autocontrole do elemento de inspeção PPHO. Então, ela é bem específica mesmo para o monitoramento e verificação de PPHO. E, em 2017, foi atualizada pela Instrução Normativa número 1. Então, por mais que tenha existido essa atualização e por mais que, com o passar do tempo, aí, muito provavelmente, essa Circular 176, ela vai acabar caindo, né, por conta dessa atualização, os maiores detalhes a gente ainda encontra aqui. Então, é por isso que eu uso muito, né? As primeiras definições do que são autocontrole vieram ali em 2005. Então, eu tenho os PDFs dessas legislações salvas no meu computador, porque são elas que trazem os detalhes que eu preciso entender para executar esse monitoramento e verificação e né, estão mais detalhadas e melhor explicadas. E aí, algumas alterações de questão de fiscalização mesmo, de orientação de fiscalização dos
funcionários do Ministério da Agricultura estão na instrução normativa número 1. Bom, então o que é que a gente precisa, né? O que é que eu enxergo aqui que a gente precisa para desenvolver um plano PPHO muito bem consolidado? Primeiro, conhecer essas legislações vigentes para que a gente escreva um documento completo, um documento que esteja totalmente baseado nisso que essas legislações trazem e na forma como as empresas serão fiscalizadas. E, é claro, sempre de acordo com a realidade da empresa, né? Sempre de acordo com aquilo que a empresa é capaz de executar. Porque não adianta desenvolver um documento belíssimo e, na prática, ele não acontece. No momento de uma fiscalização, esse gargalo, né? Esse defeito grave vai aparecer e aí acaba sendo pior. Segundo, então, é tirar isso que foi escrito e levar para a prática, levar para o chão de fábrica, que é a etapa de implantação. Como é que a gente consegue implantar qualquer programa? Isso não é exclusivo do PPHO. Qualquer programa a partir de treinamento pesado dos colaboradores. Os colaboradores precisam entender muito bem da teoria à prática aquilo que foi escrito, aí aquilo que precisa ser feito para garantir a produção de qualidade e a produção de alimentos seguros. Então, treinamentos antes da implantação e treinamentos frequentes depois da implantação para atualizar, para renovar o conhecimento desses colaboradores. Depois, o monitoramento e a verificação, que são o foco dessa aula aqui. E, por fim, os ajustes, para que esse programa entre em um ciclo de melhoria contínua. Nenhum programa dentro da indústria de alimentos, ele vai estar finalizado, ele vai estar 100% perfeito. A partir de monitoramento e verificação, né, que são o nosso tema aqui hoje, podem ser percebidas não conformidades, devem, né, ser identificadas as não conformidades, e podem ser percebidos pontos que podem ser melhorados. Então, esses monitoramentos e verificação, muito mais que cumprir uma exigência da fiscalização brasileira, eles dão esse suporte, né, esse resultado para a empresa perceber o que pode ser melhorado. E assim, constantemente, esse plano volta aqui, ó. Então, ele volta mesmo, ele é um ciclo, ele volta para o ponto 1, para que seja escrita essa melhoria, e depois essa melhoria é levada para o chão de fábrica, ela é monitorada, é verificada, e assim por diante, né? Então, entra em um ciclo de melhoria contínua, certo? Bom, então, o que é o monitoramento dos programas de higiene operacional? É justamente verificar se eles foram realizados de forma adequada. Como que isso pode ser feito? De duas formas inicialmente. O monitor ou inspetor, que vai ser aquele colaborador que é designado para fazer esse monitoramento, ele pode acompanhar esse processo de limpeza e sanitização em momento real, né, no momento em que ele está acontecendo, e checar se aquilo que está escrito no plano realmente está acontecendo na prática. Então, é uma forma. Mas a forma mais eficiente de manter registros auditáveis é fazendo uma verificação pós e pré-limpeza operacional. Então, na definição desse monitoramento, no próprio documento, precisa estar escrito quem vai ser esse responsável, né, pelo monitoramento, se for possível, colocar o nome de um colaborador para registrar os treinamentos que ele recebe para ser inspetor desse elemento de inspeção. Melhor ainda, se não for possível, colocar o cargo dele. Às vezes a empresa tem uma rotatividade de colaboradores mais alta, não é o ideal, mas pode ser uma realidade. Então, se não for possível colocar o cargo dele aqui dentro da empresa, a frequência desse monitoramento. Então, normalmente, esse monitoramento,
ele deve acontecer, né, para verificar tanto o PPH operacional como o pré-operacional. Então, o pré-operacional, por exemplo, ele pode ser definido como sendo realizado antes do início do turno de trabalho. Então, quando termina o turno de trabalho, entra a equipe de limpeza e faz aquela limpeza ali física e química pesada para retirar sujidades. O próximo turno de trabalho é só no dia seguinte. Então, a sanitização precisa ser feita antes de iniciar esse turno no dia seguinte. Mais ou menos 1h e 30 minutos. Isso vai estar estabelecido também no plano PPH-O. Então, 1h ou 30 minutos antes do início do próximo turno, é feita a sanitização com algum agente sanitizante aprovado pelo Ministério da Saúde. E aí, 15 minutos antes do início do turno, é feita o monitoramento, né, para liberar o trabalho, né? Então, esse seria do pré-operacional. E como que é feito do operacional? A frequência pode ser definida como sempre após a realização da limpeza e sanitização entre turnos. Porque uma das classificações do PPH operacional são aqueles procedimentos de limpeza e sanitização que acontecem entre turnos, né? Ou durante um turno mesmo, por qualquer incidente que tenha vindo a acontecer aí e gerado um ponto de contaminação, de sujidades e contaminação cruzada dentro da área industrial. Então, sempre que acontecer um PPH operacional, logo após, ele vai ser monitorado. Esse monitoramento pode ser bem exemplificado aqui, bem explícito, na verdade, que esse monitoramento ele é fundamental para a liberação da linha de produção. É algo muito importante também, tá? E aí, como que é feito esse monitoramento? Quais são os métodos? Eu trago aqui algumas ideias, né? Justamente para clarear o entendimento desse assunto, mas os métodos de monitoramento podem ser muito específicos também para cada indústria, para a realidade de cada indústria. Então, por exemplo, pode ser feito de forma sensorial, através da visão, tato, olfato. Então, observando áreas de produção e equipamentos, podemos concluir se eles estão limpos ou não. Passando a mão em um equipamento para ver se tem poeira, para ver, ainda mais na indústria de produtos de origem animal, se tem algum resíduo de gordura, de óleo, né? Porque é difícil, às vezes, de tirar de equipamento e eles ficam ali embaçando aquela superfície. O próprio olfato também, se tiver algum odor diferenciado no ambiente de produção de alimentos. Métodos químicos, como a medição do nível de cloro na água de enxágue, porque precisa ser uma água potável e precisa ser uma água que tenha ali 5 ppm de cloro residual livre. Aí a gente garante ainda mais a inocuidade dessa água. E métodos microbiológicos, como, por exemplo, o SWAB de superfícies de equipamentos e utensílios. Retornam para a gente informação de carga microbiana dessas unidades de inspeção aqui, né, desses locais, de acordo com o meio de cultura, com a metodologia de análise que a gente escolher, né? Então, aquilo também que for mais aplicável à realidade da indústria. Precisam ser descritas também as unidades de inspeção contempladas dentro de cada área de inspeção, que eu vou explicar com detalhes nos próximos slides, e definir e apresentar qual é o checklist que marca esses pontos que vão ser monitorados, né? Quais são as áreas de inspeção e quais são as unidades. Eles devem estar num checklist, e esse checklist deve fazer parte desse documento para que ele seja consultado. Ele vai ser impresso, por exemplo, ele vai estar de forma digitalizada para que o inspetor faça uso dele no chão de fábrica, mas ele também deve estar aqui anexado ao documento para que ele se torne auditável, tá? Então, esse checklist aqui, por exemplo, eu trago no módulo 6 do treinamento Impacto, tá? Bom, então, o que são as áreas de inspeção? Para vocês lerem e entenderem com maiores detalhes, as áreas de inspeção foram definidas
na Circular 176 de 2005. Então, elas são áreas delimitadas por paredes, teto e piso, que serão inspecionadas com relação ao elemento de inspeção. Nesse caso específico da aula de hoje, o elemento de inspeção é o PPHO. Então, como eu gosto de organizar as áreas de inspeção? A partir de uma planta baixa da empresa, a partir de um layout dos setores, eu divido essas áreas de inspeção de acordo com uma organização e uma sequência lógica. Por exemplo, embalagem. Eu tenho o setor de embalagem e ele é uma área de inspeção. O setor de desossa, aí eu sempre trago os exemplos aqui de um ambiente industrial que eu conheço mais, né? Para poder melhorar a visualização do que são essas áreas de inspeção. Mas, então, num abatedouro frigorífico, eu dividi como barreira sanitária, na parte de abate, para não ficar uma área de inspeção muito grande, dividi em área suja, em área limpa, câmara de resfriamento de carcaça, desossa, embalagem, câmara de refrigeração de produto acabado, câmara de congelamento e expedição. E dei um código a elas aqui, né, de área de inspeção 1 até a área de inspeção 9, porque muitas vezes esses códigos facilitam a identificação lá no documento, tá? E aí, dentro de cada área de inspeção, existem as unidades de inspeção. Então, as unidades de inspeção, elas caracterizam tudo que tem dentro dessa área e que precisa ser inspecionado com relação a esse elemento, né? Com relação ao PPHO. E nessa circular 176, definia-se que uma unidade de inspeção não deveria levar mais de 1 minuto para ser inspecionada. Então, era esse o critério que inicialmente a gente tinha. Na norma interna número 1 de 2017, já não tem mais essa exigência, né, de um tempo máximo de 1 minuto para uma unidade de inspeção ser inspecionada. Mas é claro que a gente pode continuar trabalhando com esse conceito até para não definirmos uma unidade de inspeção muito grande, porque isso só vai dificultar o nosso trabalho e depois dificultar o trabalho do fiscal também, que muito provavelmente vai usar essas nossas definições para fazer a fiscalização dele, tá? Então, não existe nenhuma regra aqui. Tudo isso é definido em comum acordo ali por quem está desenvolvendo estes documentos. Mas é importante a gente ter esse conhecimento prévio, justamente para não chegar aí e cometer um erro de uma unidade de inspeção que vai levar muito tempo para ser inspecionada. O trabalho acaba perdendo o foco, né? Acaba ficando exaustivo. As próprias anotações daquela unidade de inspeção podem se tornar muito, muito grandes, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, para a área de inspeção 1, que é a barreira sanitária, que é uma área de inspeção comum a qualquer indústria produtora de alimentos, eu defini aqui algumas unidades de inspeção. Então, também dei a identificação dela aqui de unidade de inspeção 1 até a unidade de inspeção 6. E aí, o que foi que eu pensei que tem nessa minha barreira sanitária? Tem uma porta de fechamento automático, tem um pé dilúvio, depois do pé dilúvio tem um tapete sanitário, tem as pias para lavagem das mãos e dos antebraços, tem as lixeiras e tem os dispensers de sabonete, álcool gel e papel toalha. Tudo isso é unidade de inspeção. Percebam que os dispensers, eu já coloquei tudo em uma mesma unidade de inspeção, porque eles são pequenos, né? Então eles são mais fáceis de serem inspecionados. E eu consigo agrupá-los aqui em uma mesma unidade de inspeção, tá? Mas isso aqui é arbitrário, não existe nenhuma regra. A forma como vocês acharem que fica mais fácil, que tenha mais lógica para definir as áreas de inspeção e as unidades de inspeção nas indústrias que vocês trabalham, é essa, né? E se houve como um acordo entre os colaboradores de controle de qualidade, entre quem conhece a indústria, é isso aí, né? Pode tocar para frente. .
Bom, essa paradinha é para tomar água, né? A câmera não está me mostrando, então, para não achar que o Elton me mandou uma mensagem que caiu, deixa eu ver. Não, não tem mensagem mesmo, não. É uma paradinha só para tomar água, para recuperar o fôlego. Então, definidas as áreas de inspeção e as unidades de inspeção, devemos definir os métodos de avaliação. Então, alguns exemplos aqui para tornar esse leque de possibilidades maior para vocês. Avaliação visual e por tato, foi a que eu escolhi para monitoramento do meu PPH-O. Então, visualmente, eu vou verificar se não há sujidade sobre as superfícies das unidades de inspeção, se não tem resíduo de gordura ou quaisquer outros tipos de contaminação. Se a água do pé de dilúvio está limpa e transparente, também verifico isso visualmente. E se as práticas de higiene pessoal dos colaboradores estão de acordo com aquelas descritas no meu manual da qualidade. Por quê? Curiosamente, e quem já assistiu o módulo de PPH-O do curso sabe isso, o Ministério da Agricultura pede para incluir no plano PPH-O esse momento de entrada dos colaboradores na fábrica, né? Eles são treinados, então, a lavar a bota, tem um lavador de botas, né? Eu não coloquei ali na unidade de inspeção anteriormente, mas existe aí o lavador de botas, além de pé dilúvio, um local para realmente esfregar e fazer essa limpeza física das botas. E aí eles são treinados a lavarem a bota, a passar pelo pé dilúvio, a lavar as mãos ali por 20 segundos, lavar antebraço, enxaguar muito bem para retirar todo o sabão, fazer a secagem com papel toalha, jogar o papel toalha na lixeira, acionando o pedal, né, sem colocar a mão na lixeira, sem colocar a mão na torneira, tudo acionado por pedal. E, por fim, antes de entrar na área de produção, passar o álcool gel, que é o sanitizante que a gente tem na barreira sanitária. Então, esses procedimentos, eles podem estar descritos ali tanto no plano PPH-O, como no manual da qualidade, como também aqui mesmo, né, nessa parte de monitoramento. Não existe uma regra, ele pode ser simplesmente referenciado, né? A higiene pessoal dos colaboradores, conforme item tal, da página tal do manual da qualidade, né? Ou do PPH-O, do plano PPH-O. Ele pode ser só referenciado aqui. Porque esse monitoramento deve ser feito dentro do PPH-O. Aí, as sugestões de análise química. Então, a concentração de cloro residual livre em ppm da água das torneiras da pia, onde os colaboradores farão a limpeza das mãos. Então, lá no manual da qualidade também vai estar estabelecido que esse teor de cloro residual livre deve ser igual a 5 ppm. Fez esse monitoramento, tá ok? Conforme. Fez esse monitoramento, está abaixo? Não conforme. Parte para as ações corretivas, né? E concentração do sanitizante no pé dilúvio. Vamos supor que eu utilize, que a empresa que eu trabalho utiliza quaternário de amônio no pé dilúvio, e não basta só colocar esse sanitizante lá no início do turno e achar que no final do dia ele vai estar com a mesma concentração e, consequentemente, com o mesmo efeito sanitizante. São diversos colaboradores passando as suas botas ali pelo pé dilúvio. Então, o acompanhamento dessa concentração de sanitizante durante o dia de trabalho, ele também é extremamente importante. E sugestão de análises microbiológicas aqui, o SUAB, em pelo menos uma das unidades de inspeção 1, 4, 5 e 6. Então, voltando. 1, a porta. 4, as pias. 5, as lixeiras. E 6, os dispenser. Percebam que eu não vou fazer SUAB aqui em pé dilúvio, né, o tapete sanitário. Eu posso fazer uma análise microbiológica da água do pé dilúvio. Então, eu sempre tenho que pensar naquilo que faz lógica, né? Eu não vou passar um cotonete ali no pé dilúvio, mas eu posso amostrar aquela água e fazer uma análise microbiológica daquela água, tá? E aí, o que eu defini, mais uma vez, um exemplo, eu defini
que uma dessas unidades, então, vai ser o SWAB de pelo menos uma delas, e elas vão ser escolhidas de forma aleatória ou por sorteio, sem repetir aquela que foi analisada no dia anterior, né? Ou no turno anterior, e de forma que, ao final de uma semana, todas as unidades de inspeção tenham sido avaliadas. Por que eu fiz isso? Porque análises microbiológicas, elas demandam tempo e elas são caras. Então, muitas vezes, a realidade da empresa não permite que todas as unidades de inspeção passem por avaliação microbiológica. E isso não é um problema, não deve ser um problema de forma alguma. Essas análises aleatórias que a gente consegue fazer, elas já nos retornam informações preciosas. E elas já demonstram para a fiscalização o cuidado que a gente tem no monitoramento do PPHO. Então, não tem problema nenhum a gente definir essa frequência, a gente definir a forma como essas unidades de inspeção serão avaliadas, e nem todas elas são monitoradas de forma microbiológica, né? A partir de metodologias microbiológicas, desde que isso esteja muito bem escrito, muito bem claro nos documentos e muito bem alinhado e executado na prática, tá? Aí não existe problema nenhum. Agora, se tiver problema, se tiver alguma informação dúbia no documento, né? Alguma informação que não está clara no documento, ou algo que está escrito e não foi realizado na prática, é aí que mora o problema. Então, não escrevam algo que vocês não podem cumprir. Não escrevam que vão monitorar todas as unidades de inspeção de todas as áreas de inspeção com análises microbiológicas, porque isto é humanamente impossível, né? Eu não vou conhecer aí, porque quanto maior a empresa, quanto maior o laboratório de controle de qualidade, de analistas nesse laboratório, maior também vai ser a quantidade que ela tem de unidades de inspeção. Então, assim, não faz nenhum sentido mesmo e não é necessário, né? Essas análises aí aleatórias, elas já nos retornam informações importantes, informações suficientes. Então, só para clarear ainda mais, alguns testes rápidos, né, que podem ser executados. Esse aqui é um kit de medidor de cloro e pH, que quem tem piscina já conhece, e quem trabalha na indústria de alimentos também já conhece, porque é ele que a gente usa. Ele é um teste super rápido, a gente coloca aqui essa solução, coloca a amostra de água e, de acordo com a cor da mistura, determinamos, né, tanto o teor de cloro livre como o teor de pH. É na hora, é teste que dá resultado assim na hora, para já anotar o valor ali na planilha, anotar se está conforme ou não conforme, e se estiver não conforme, já partir para ação corretiva. Coisa rápida mesmo. E esse aqui é um exemplo de um titulador automático, né, dessa empresa aqui, Hanna Instruments, para fazer, por exemplo, a dosagem do sanitizante no pé dilúvio. Mas eu já adianto que é um equipamento caro, né? Ele é automático, ele é completamente moderno. Ele é um equipamento caro, então, dependendo da substância que vai ser titulada, a gente escolhe a metodologia apropriada, escolhe qual vai ser o agente titulante, né? Apropriado, e isso também pode ser feito com vidraria comum de laboratório, né? Com bureta, com Becker, Erlenmeyer, titulação que a gente está acostumado mesmo, e que também retorna um valor muito rápido, né? A titulação, a gente consegue chegar a um resultado muito rápido. E aí é só ajustar a metodologia. No meu pé dilúvio eu uso quaternário de amônio. Qual é o reagente que eu vou utilizar, então, como substância titulante, né? O que é que reage com o quaternário de amônio. Então, eu faço, então, esse ajuste de metodologia, descrevo isso no meu plano e mantenho esse monitoramento na frequência que foi definida, tá? Para testes microbiológicos, é muito importante a gente ter em mente que os testes mais eficientes serão aqueles mais rápidos. Então, aqui pode ter um aumento ainda dos custos desses testes, que, como eu já disse anteriormente, já são mais caros, por conta da aquisição desses kits rápidos.
Porque se a gente for pegar uma metodologia clássica, por exemplo, ela vai levar aí o quê? De 3 a 7 dias na estufa, né? Para ter crescimento de colônias em placa. Então, dependendo do micro-organismo que a gente quer avaliar, essas análises microbiológicas elas são muito demoradas. E isso torna o monitoramento inviável, porque nós precisamos de respostas mais rápidas para tomar atitudes mais rápidas. Imaginem se uma não conformidade é percebida no sentido de uma superfície que tem contato direto com a produção de alimentos estava muito contaminada. Então, esse lote de alimentos que foi produzido ali, ele não pode ir para o mercado consumidor, né? Então, quanto mais rápido a gente tem acesso a essa informação, a gente tem conhecimento dessa contaminação, mais rapidamente nós tomamos atitudes no sentido de evitar que essa não conformidade chegue até o consumidor. Então, é muito importante a gente pensar nessa possibilidade de kits rápidos. E aí, esses kits rápidos, esse aqui, por exemplo, é para coliformes totais, né? É da Exis, um laboratório, uma empresa chamada Exis, HEXIS, ela que comercializa, o teste é desenvolvido pela 3M. E o resultado dele, eu coloquei a fichinha técnica dele aqui embaixo, ó. Tá bem pequenininha, mas dá para enxergar aqui, ó, que uma incubação feita a 37 graus Celsius, em 24 horas, ele retorna resultados para coliformes fecais. Então, 24 horas para um teste microbiológico é, sim, um grande avanço, é, sim, um grande ganho de tempo. E em 24 horas também, esse produto ainda está sendo embalado, né? Tá tendo entrada em estoque. Então, é um tempo normal de movimentação da fábrica, né? Da indústria. O produto ainda está ali dentro. Então, é um tempo seguro para ter a obtenção desses resultados. E aí, então, percebam mais uma vez aqui que não dá para realizar esses testes em todas as unidades de inspeção. Tem que ter um critério de escolha aí mesmo, senão isso vai ficar muito caro para a empresa, muito caro. E aí, uma outra dica que eu dou, e que é uma outra dúvida que eu percebo. Análise de qual micro-organismo que eu vou fazer? Sei lá, eu trabalho com frango, eu trabalho com ovo, e eu sei que são produtos que podem ser contaminados por salmonela, então eu vou fazer salmonela. Mas eu trabalho com mel, e no mel eu sei que pode ter Clostridium botulino, eu sei que pode ter fungos, então vou fazer uma análise para Clostridium, vou fazer uma análise para bolores e leveduras. Gente, eu acho que a forma mais prática e mais assertiva de fazer testes microbiológicos para monitorar PPHO é fazendo análise de micro-organismos indicadores. O que são os micro-organismos indicadores? São aqueles que, quando presentes, eles indicam uma grande carga microbiana. Essa grande carga microbiana pode ser de micro-organismos deteriorantes, pode ser de micro-organismos de origem fecal e até de micro-organismos patogênicos, que é a grande preocupação dos produtores de alimentos. Então, a gente identificar uma grande quantidade, né, desses micro-organismos indicadores já é algo ali para nos alertar e para iniciar uma investigação mais aprofundada. Então, quais são os micro-organismos indicadores? Os coliformes totais são um grande exemplo, né? Talvez o melhor exemplo que eu vejo aí de micro-organismos indicadores. Porque quando eles estão presentes, eles não só vão indicar a presença de outros micro-organismos potencialmente perigosos, tanto para a segurança como para a qualidade do alimento, como também vão indicar a falha no processo de limpeza e sanitização, porque eles são facilmente destruídos por sanitizantes. Então, se eles estão presentes ali, foi porque houve alguma falha. Ou o sanitizante não foi aplicado na concentração correta, no tempo correto, ou a sujeira física não foi removida da forma correta, e aí essa sujeira acabou protegendo o micro-organismo, né, dentro dela ali, alguma falha existiu. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui é:
pesquisem por esses micro-organismos indicadores, porque aí o mesmo kit, a mesma metodologia microbiológica que vocês escolheram, que vocês adquiriram, ela vai ser perfeitamente aplicável a qualquer equipamento, a qualquer utensílio, independente se está trabalhando com frango, com ovo, com carne bovina, independente do produto, tá? Esses micro-organismos indicadores realmente são uma grande solução, certo? Bom, e aí como termina esse monitoramento? Ele termina com o registro, porque é o registro que prova que ele foi feito e é o registro que torna esse programa auditável, né? E que torna ele fiscalizável pelo serviço de inspeção. Então, se a empresa realiza esse monitoramento em papel, em planilhas que são impressas, deve existir um armário na empresa, um local físico mesmo, um arquivo, para que esses checklists preenchidos sejam armazenados. E, mais uma vez, o que eu sempre digo para vocês, armazenados de forma organizada, para que, quando solicitados, eles sejam facilmente encontrados. Porque armazenar e não conseguir consultar não resolve nenhum problema, não resolve nenhuma questão. Então, tenham esses arquivos muito bem identificados, as pastas, uma pasta só para PPHO, se ela for daquelas pastas de divisória, por exemplo, cada mês em uma divisória, e aí os dias desse mês colocados em sequência cronológica, enfim, uma sugestão, né? Mas uma forma, assim, que mantenha essa organização e que a empresa saiba, os colaboradores que têm acesso a esses documentos saibam como eles estão organizados, para que eles estejam de fácil acesso quando solicitados. E agora também, a partir da publicação do decreto 10.468 em 2020, que é a última atualização do RISPOA, também existe a possibilidade de realizar o monitoramento e verificação dos programas de autocontrole de forma digitalizada, a partir de softwares. E já existem muitas empresas aí que desenvolveram softwares nesse sentido. Então, caso a empresa que você trabalha, que você está prestando um serviço, utilize alguns desses softwares, o registro vai ser feito ali, né? Então, o acesso é ainda mais fácil quando está no computador. A gente consegue acessar isso muito mais facilmente. Então, esse registro aqui termina com a parte de monitoramento. E aí a gente parte, então, para a verificação. Em que consiste a verificação? Ela consiste em confrontar esses registros que foram feitos no monitoramento através de planilhas de papel ou de planilhas digitalizadas, né, de planilhas que estão aí linkadas a um software, com o que é encontrado em loco, né, com aquilo que realmente está acontecendo na prática. Então, uma outra pessoa, um outro colaborador, não é mais o monitor e o inspetor, ele é responsável por fazer essa verificação. Em outras palavras, ele vai verificar se o monitor está executando o trabalho dele de maneira correta. Aqui, normalmente, o responsável pela verificação vai ser o responsável técnico da empresa ou um gerente do departamento de controle de qualidade, mas é muito importante que seja uma pessoa, um profissional, com formação na área de alimentos, para que ele tenha aí toda uma base de conhecimento que dê suporte a uma verificação correta, tá? E que ele tenha grandes responsabilidades dentro da empresa também. Então, ele se compromete, ele tem um nível hierárquico mais elevado ali no organograma da empresa, então ele acaba tendo um comprometimento, uma exigência maior para realizar esses processos de verificação. A frequência para cada elemento de inspeção deve ser definida. Eu coloquei aqui uma sugestão de frequência semanal. Os fiscais do Ministério da Agricultura realizam essa frequência in loco quinzenalmente. Então, a sugestão que eu dou a gente sempre tem que se antecipar a eles. Se eles realizam essa frequência quinzenalmente, pelo menos uma vez por semana, a gente vai realizar a nossa verificação, né? E tratando-se também de um programa de tanta importância como é o PPHO, pelo menos uma vez por semana é importante verificar
se o monitoramento foi feito de forma correta. Se for possível uma frequência ainda maior, por exemplo, a cada 2 ou 3 dias, melhor ainda, né? Mas eu estou colocando aqui algo que eu enxergo que pode ser realizável dentro da realidade de uma empresa, uma verificação semanal. Então, o que esse gerente do controle de qualidade, do departamento de controle de qualidade, por exemplo, vai fazer? Ele vai verificar todas as unidades de inspeção? Não, porque isso também é humanamente impossível. Porque aí, normalmente, vai ser o mesmo gerente responsável por verificar todos os elementos de inspeção que estão envolvidos ali no programa de autocontrole. Não é só PPHO. Hoje, aqui, a gente está falando de PPHO, mas ele vai ter que verificar todos. Então, ele não vai conseguir fazer isso. Não adianta a gente escrever que ele vai verificar 100% das unidades de inspeção. Então, eu coloquei aqui ó, que vai ser feita uma verificação de 10% das unidades de inspeção. Isso vai ser feito por sorteio, a forma como eu defini aqui, né? Então, ele vai pegar o monitoramento ali de determinados dias da semana, não vai conseguir verificar de todos os dias, e dentro desse PPHO de cada dia da semana, ele vai verificar 10% das unidades de inspeção que foram contempladas, que foram monitoradas. E aí, como é que ele vai verificar? Então, ele vai pegar essa planilha, ou ele vai pegar aí essa aba do software, do Excel que tá no programinha ali de computador, né? Vai com um tablet para dentro da área de produção. Não é legal, mas ele vai. E aí ele vai começar a verificar o que está anotado ali com o que ele está vendo no equipamento. Então teve um monitoramento da barreira sanitária. Ele falou que estava tudo conforme. Eu vou lá ver mesmo se a minha barreira sanitária está chique 10, né? Se não tem nada incrustado ali nos meus dispensers de sabonete, de álcool, se não tem nenhuma parte oleosa na minha pia, se o meu pé de dilúvio está sempre cheio, está sempre reabastecido com sanitizante. Então, ele vai confrontar o que está anotado no monitoramento com o que ele está olhando na prática. E aí, as formas dele fazer essa verificação também podem ser definidas, né? A sensorial sempre vai ser feita uma verificação visual e, de acordo com outros procedimentos que são realizados pela empresa, como as avaliações químicas e microbiológicas que foram definidas, ele também pode repetir algumas dessas análises. E aí, numa frequência bem menor também, né? Ele pode pegar só uma unidade de inspeção ali para confirmar uma análise microbiológica, por exemplo. Confirmou, bateu com o monitoramento, isso vai dando mais respaldo para acreditar que esse monitoramento realmente está acontecendo de forma adequada. Então, percebam como que o nome de autocontrole realmente descreve bem esse programa, né? Porque é um controle da empresa. É a empresa realmente controlando o que está acontecendo ali sobre parâmetros de qualidade e segurança de alimentos durante a produção desses alimentos, né? Então, verificou se o que está escrito bate com o que ele está encontrando ali na prática, bate com uma análise microbiológica que ele repetiu? Ok, está tudo conforme, isso também deve ser registrado, a verificação também deve ser registrada, então, nesse caso, uma vez por semana, essa verificação é registrada em um documento ali que é desenvolvido também, pode ser uma ata, por exemplo, né? Pode ser só um documento mais simples, aqui não necessariamente entra um checklist tão completo, né? Tão detalhado como esses que são utilizados para o monitoramento, mas é importante que tenha a data, que tenha a hora que foi feita a verificação, que tenha essas unidades de inspeção que foram verificadas e a assinatura, né, se comprometendo ali a assinatura de quem fez a verificação. Isso vai também para um arquivo, para um armário da empresa, né, onde estão essas verificações, ou para uma parte ali, para uma pasta do computador correspondente ao software do programa de autocontrole, certo? E aí, a partir disso aqui, terminou? Não terminou. Voltando lá no início da aula, justamente esses resultados de monitoramento e verificação nos dão insights, eles nos retornam com percepções
daquilo que pode ser melhorado no nosso programa PPHO. Então, qualquer coisa que a gente perceber, a gente retorna lá no documento e acrescenta que aquilo vai ser feito, que aquilo vai ser colocado em prática no chão de fábrica. E aí começa tudo de novo, né? Treina colaborador, monitora se aquilo realmente foi colocado em prática, verifica e surgem novos insights, surgem novas percepções, tá? Bom, eu não sei se a Andrea está aí, se a Andrea entrou, eu vi que ela me mandou uma mensagem aqui, eu não consegui ler, mas eu espero ter atendido as expectativas dela e as expectativas de todo mundo que faz parte desse curso. E aí abrir aqui também para vocês tirarem dúvidas, certo? Abrir um espacinho aqui no final para vocês tirarem dúvidas. Parei o compartilhamento, né, Elton? Por enquanto, para mim, ainda está aparecendo o slide no final. Estão aparecendo os slides? Ainda tá. Já achei aqui. Parar compartilhamento. Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui. A Carla mandou alguma coisa, mas eu acho que ela saiu, né? Saiu. A Carla saiu, Boa noite. Estou aparecendo porque não estou conseguindo ligar a câmera e ligar o... Sei lá. Bom, enfim. Para o pessoal do curso, né? A Carla está no curso. Para o pessoal do curso, então, a aula fica gravada e fica disponibilizada posteriormente. Não é nenhum problema. A Larissa está aqui. Tudo bem, Larissa? Beleza. Alguma dúvida, gente? Alguma Da minha dúvida parte, não. com relação ao que eu falei? Alguma coisa que surgiu a partir do que eu falei? Não, deu para compreender bem, Anderene. Tá ótimo. A Andrea conseguiu só entrar agora? Andrea, eu vi que você me mandou uma mensagem, mas eu não consegui ler. Se você teve Professora, algum a senhora problema. me ouve? Estou ouvindo. Eu só consegui entrar agora. Tive um problema com a conta da Microsoft. Não consegui entrar nem no computador. Só consegui agora Menina, no celular. aqui. O Elton é testemunha. Sabe o que aconteceu no final da nossa aula passada, que eu caí umas 2 ou 3 vezes? Aconteceu isso no início. Eu entrei pelo aplicativo. Naquela primeira aula que eu gravei pelo Meet, eu não consegui nem abrir o aplicativo da Microsoft, né? Aí depois eu abri, nós fizemos mais 2 aí, e eu comecei a cair na última. Mas eu achei que era conexão. Aí eu vim aqui para o escritório, o roteador está bem atrás de mim, eu estou com sinal de internet perfeito, e continuei caindo. Daí eu saí do aplicativo e entrei na web. Só que aí a web é assim, ó, tá vendo? Minha câmera não aparece, né? Mas pelo menos deu para projetar os slides e para apresentar o conteúdo sem maiores problemas. Mas eu preciso olhar isso. A conta da Microsoft realmente está com algum problema. Tá, Se professora. continuar assim, a gente vai fazendo pelo Meet, né? Eu faço pelo Meet pessoal da próxima vez. Eu não consigo gravar. Eu preciso ter conta paga no Meet. Foi isso. Quando eu fiz do Instituto, eu consegui gravar. Eu tentei entrar até pela minha conta do Senai, mas não consegui. Mas aí eu sei que... Estranho. Muito estranho. E depois de muita confusão, até atualizar o sistema operacional do celular, eu atualizei e agora eu estou no celular. Foi como eu consegui entrar. Mas aqui, André, sem problema. Você, como você está no curso, a aula fica gravada e disponibilizada lá depois. Tá joia, professora. Obrigada. Tá? Imagina, se depois que você assistir ficar alguma dúvida ainda, como foi um tema sugerido por você, né? Às vezes eu não trouxe exatamente o que você esperava, por favor, sinta-se super à vontade para falar isso numa próxima mentoria, ou também para enviar a questão lá no grupo do Facebook, porque aí eu respondo e todo mundo pode visualizar, né? Sinta-se à vontade, mas na sexta-feira eu já subo essa aula lá, tá bom? Ok, brigadão.
Eu que agradeço, gente. Obrigada pela presença, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite.